Aí só falta ler parte 1, a apresentação. Saudações a todos os que estão assistindo ou ouvindo Diálogos com a Inteligência. Eu sou Christian Linde, cientista político, editor da revista Insight Inteligência e colunista do canal Meio. O Diálogos com a Inteligência é uma parceria da Insight, editora da revista, com o canal Meio. Nosso objetivo é conversar sobre temas importantes para o Brasil e o mundo com especialistas e, sobretudo, acadêmicos. Gente que vem da universidade. Isso aqui é fazer ponte da universidade com esse público culto que nos acompanha. Você pode acompanhar as duas páginas do Twitter, no Instagram e no Facebook. Dito isto, sejam bem-vindos. Nosso convidado hoje é o músico e musicólogo Mário Trilha, que já realizou vários recitais solo e com diversas orquestras no Brasil, na Europa e nos Estados Unidos. É um grande concertista e é um grande historiador da música, sobretudo da música luso-brasileira. Luso-italiano-brasileira? Ou será italiano-luso-brasileira? Enfim, e o Mário, ele é um parceiro de longa data da revista Insight Inteligência, com artigos publicados nas edições 103, 93, 91 e 85. A última foi nessa edição aqui, na qual nós publicamos um artigo que se chama Trilha Sonora Imperial, a música na corte carioca. Vocês estão vendo aqui o nosso querido Mozart também, enfim, ouvindo a trilha. Meu Deus, tem o Luiz XIV aqui de guitarra. Mário, querido, é um prazer estar com você aqui no Diálogos, querido. Obrigado mesmo. Obrigado. O Mário, Deus do céu, eu conheço o Mário há décadas. Conheço o Mário desde o século XX. Final do século XX. Então a gente se acompanha, e eu, de um lado e de outro, e eu tenho o privilégio de acompanhar a carreira dele. O Mário é um dos mais completos músicos. O objeto dele é cravo, né? E ele tem uma carreira solo, ele tem uma carreira como músico, ele tem uma carreira acadêmica, ele é professor associado da Universidade do Estado do Amazonas, e ele tem uma carreira como concertista. Mas na revista Insight Inteligência, infelizmente ele não pode tocar dentro da revista, e a gente publica os artigos, na verdade, sobre história da música. O Mário, ele se notabiliza, acho que o que é extraordinário na produção acadêmica dele, é o fato de que ele consegue fazer uma história não só da música, uma história da recepção da música italiana do século XVIII, XVII, XVIII, para Portugal e de Portugal para o ambiente brasileiro. Então ele domina muito bem esse universo, que era um universo relativamente pouco estudado, pouco trabalhado, como se devia, e isso de forma metodologicamente muito apurada, muito acurada. Né? Eu acho que a gente pode tratar exatamente desse assunto aqui hoje, que é uma espécie de equivalente do que eu mesmo faço na academia, só que a respeito da história do pensamento político. Né? Como é que foi feita essa recepção e como é que em cada recepção as músicas são ressignificadas pelos contextos, pelos personagens, pelo talento individual de cada músico. Então, quando o assunto é Brasil, a maioria das pessoas acha que a gente está sempre correndo atrás da Europa ou dos Estados Unidos. Quer dizer, que a gente está sempre fazendo música atrasado, que a arte ou que a filosofia, quando chegam ao Brasil, já chegam velhas, são expulsas pela sua velhice, pelo seu atraso da Europa, ou acham que o que a gente produz aqui, ou no caso português também, porque português é considerado periferia da Europa, era uma música de segunda categoria, né? Porque quem é um grande... Qual foi o Beethoven que Portugal fez? Enfim, esse tipo de pensamento. Né? Você mostra nos seus artigos que não foi bem assim. Fala um pouco da gente, pra gente sobre isso. A semelhança que a gente tem é essa, né? Que eu vejo muito isso no teu trabalho também, que a gente não deixa essas verdades cristalizadas, né? E a gente vai buscar nas fontes de época. Né? No meu trabalho mais especificamente de teoria da música, o meu mestrado também foi isso, foi buscar a teoria da forma sonata no século XVIII e não a do século XIX, depois que todos os cânones já tinham morrido, Beethoven, Haydn, Mozart, etc. E quando eu lido com a história da música brasileira, ou luso-brasileira, ou ítalo-luso-brasileira, ou napolitano-luso-brasileiro, eu vou atrás do que
está na época, da medida do possível das fontes primárias, e tentar não utilizar esse olhar de que, infelizmente, fomos menores ou não tivemos o Beethoven nacional. É porque parece que da formação do cânone musical ocidental também tem uma perspectiva meio de filosofia, história da filosofia hegeliana, né? Que em algum momento você monta aqueles que teriam sido os grandes compositores, mas que esse cânone não corresponde àquilo que as pessoas efetivamente acharam que eram grandes compositores nos seus tempos, nos seus lugares, na sua época. É isso que você faz. Aí você desenterra um monte de gente que era realmente quem era considerado relevante naquela época. Sim, mas aí também tem a ver com o vício de origem, né? Porque a musicologia ela é uma invenção alemã. A Musikwissenschaft, ou seja, o conhecimento da música. E quem vai estabelecer isso, né, é o pessoal na Alemanha e na Áustria, a partir da década de 1880. Então, quem eles vão eleger como os grandes cânones? Aí vem Bach, os 3 Bs, Bach, Brahms, Beethoven, Mozart, não sei o que é maravilhoso, claro, são compositores geniais, né, incontornáveis, mas isso vai se cristalizando, isso vai se repetindo, a tal ponto. A última grande história da música, assim, universalista que saiu, que é maravilhosa, que é do Richard Taraskin, que é em 5 volumes e meio, né? Quem é que entra de Portugal no século XVIII? É Maria Bárbara, porque ela casa com o rei da Espanha, o príncipe herdeiro, e ela leva o Scarlatti, é a única pessoa que é citada. Todo o sul da Itália, que é riquíssimo, que é onde nasce o sistema de conservatório, não entra nem na periferia da história da música. E isso é um livro de 15 anos. Ou seja, a forma como a gente aprende também a história da música é uma forma eurocêntrica. Sim. Eurocêntrica centrada nos países cêntricos, França, Alemanha, Áustria. Inglaterra não, coitado, que a Inglaterra não deu muito compositor. Mas isso tem muito a ver com isso. A invenção da ciência musicológica, ela é alemã, né? Ou austro-alemã, e todo o resto vai aí. E isso vai se refletir aqui também, né? Isso vai se refletir aqui, por exemplo, nessa lenda de que o Zé Maurício era muito mais avançado que o Marcos de Portugal, porque o Zé Maurício conhecia o Haydn, conhecia o Mozart, e ele estava muito mais próximo da música austríaca, da coisa maravilhosa, do que daquela coisa atrasadinha dos italianos e dos portugueses. Ele está se referindo ao padre José Maurício Nunes Garcia, que foi o principal compositor, dos principais compositores brasileiros, o principal do período clássico, né? Enfim, que foi bem recepcionado por Dom João VI, foi mestre de capela da Capela Imperial. Ele está se referindo ao fato de que no século XIX também esse romantismo vai inventar um paralelo entre o padre José Maurício e o compositor Marcos Portugal, como se Marcos Portugal fosse o Salieri, né? O Salieri português, o intrigante. Né? E você vê esse movimento de descentramento desse cânone germanocêntrico, né, germanicocêntrico, esse é um movimento geral que está acontecendo agora também? Sim, eu conheço melhor a nossa realidade, né? Ou seja, a realidade portuguesa é a realidade do Brasil, acho que sim. Né? Acho que é um movimento que ganha muita força de uns 20 anos para cá, né? Que começa a reavaliar muita coisa. E qual é a história, então, da música brasileira do século XVIII, do século XIX, a partir desse estudo de recepção que você faz? De onde é que vem? Quem que é ouvido? De onde vem a cultura musical do Império Luso-Brasileiro? De onde surge isso? Porque sabe-se muito pouco de uma forma geral. Da música sacra, por exemplo, na situação aqui do Rio, né, a gente tem relatos do século XVII, né, o primeiro relato é antes de 1630, não me lembro agora a data, mas das festas, dos jesuítas e tal, em cartas que estão publicadas em Roma da época, mas a gente não sabe exatamente o repertório. O repertório começa a se saber mais no final do século XVIII, né? E especialmente com José Maurício. Né? O repertório de ópera, no início, é um repertório português. Mas eu queria que você contasse, assim, isso vem de Portugal, claro, mas isso vem antes de Nápoles. É meio difícil dissociar, porque final do século XVIII, esse sistema dos portugueses que iam estudar em Nápoles, que eram os bolseiros régios. Porque a Itália, na época, era o centro da cultura musical geral, da Europa, né? E depois da decisão de Dom João V de italianizar tudo, vamos italianizar a vida artística, eu não quero mais nada que se pareça com a Espanha. Eu não quero... porque os modelos portugueses eram hispânicos. Era hispânicos antes. Tá. Antes. E o Dom João V, especialmente com a autonomia do ouro que vem do Brasil, e a coisa que ele dizia, meu pai deveu e meu avô temeu e eu não devo e não temo. Então eu vou colocar aqui tudo como Roma. Eu quero
o meu cardeal se vista como os cardeais do Vaticano, eu quero que o missal seja o missal do Vaticano, eu quero que a música seja a música italiana. Daí a coisa do Scarlatti parar em Lisboa. Né? Então a modernização era italianização. Era. Né? Daí construir igreja como Roma, né? Daí colocar aquela capela que tem lá em São Roque, maravilhosa, que é uma capela romana. Ou a Igreja do Menino Deus em Lisboa, que é italiano, né, completamente. Mafra, né? Mafra, que é um negócio descomunal. Né? O único lugar do mundo tem seis órgãos. Né? E aí vem essa coisa do intercâmbio. Né? Num primeiro momento, os tais bolseiros eles vão para Roma, e logo, muito cedo, ainda no final do reinado de Dom João V, eles vão para Nápoles. E o que existe em Nápoles? Em Nápoles existe um sistema de conservatório. Né? De onde é que vem conservatório? Conservária. Não tem nada a ver com música no início, são orfanatos. São orfanatos? São orfanatos. E aí a igreja se apercebe que esses meninos são instruídos em música e que eles são rentáveis. Ou seja, eles podem ser alugados para um funeral, para um casamento, para uma ópera, para uma festa. E aí vira uma espécie de agência de emprego. E aí vira um sistema especializado em ensino de música. Ou seja, os meninos entravam aos 8, 9, 10 anos, saíam aos 21, 22 compositores prontos. Porque esses meninos estudavam contraponto, estudavam solfejo, né? Estudavam harmonia com baixo contínuo, estudavam composição, cantavam, né? Realizavam composições do teclado, ou seja, uma instrução completíssima. E aí há um momento em que os portugueses começam a ser mandados para lá, começam a emular esse sistema, né? Especialmente em Lisboa, no Seminário da Patriarcal, que começa até a ter um curso externo de música, emulando o Patriarcal é a Catedral de Lisboa. De Lisboa, né? Emulando o modelo napolitano de ensino. E eles começam a mandar esses meninos também. Né? E daí tem compositores tipo Sousa Carvalho, que volta ensinando. E também tem um outro fenômeno, que é trazer o grande compositor napolitano, que virou compositor de Estado em Portugal por 30 anos, que era o David Pérez, que era famosíssimo, que hoje em dia Pérez. Que é praticamente desconhecido, mas é um compositor, naquela época, famosíssimo, um compositor excelente. E que ele vai a peso de ouro para Portugal e ele fica. Né? Ele vai primeiro para fazer a ópera, e aí tem a história da malfadada Ópera do Tejo. Foi a ópera que foi feita por Dom João V? Por Dom José. Dom José. Dom José. E a ópera é a ópera mais fantástica que existe na Europa, e com maquinaria de luxo, e máquina de fazer raio e não sei o que. O teatro de ópera. E aí o que acontece? Acontece o terremoto. A ópera é inaugurada em 31 de março, e o terremoto é em novembro, início de novembro, né? 2 de novembro. Então o maior teatro de ópera do mundo durou 6 meses. Exato. E aí é uma ressaca terrível. A ópera vai levar muito tempo para voltar. A própria família real perde o palácio, vão viver na Real Barraca, né? Cuida toda aquela situação. Esse é o famoso terremoto de Lisboa, 1º de novembro de 1755. E aí o que acontece? Ele continua lá, ele vai exercer uma influência muito grande nesse circuito. Ele tem o grande título do sistema português, que é o título que o Marcos Portugal vai ter depois, que é Mestre de Suas Altezas. Ou seja, o primeiro título no sistema português, e que depois vai ser reproduzido aqui, é o sujeito que é mestre dos filhos ou filhas do rei. Então, digamos assim, você começa a criar um sistema musical oficial, mais ou menos, em Portugal, nessa mesma época, no governo de Dom José I, na época do Marquês do Pombal. Sim. Que você começa, a criar o Estado português. E a única coisa que o Pombal não contraria o rei é na música. Por exemplo, para a inauguração do teatro de ópera, eles contratam um castrado que era, sei lá, o equivalente hoje a Madonna. A peso de ouro. Castrado, explique o que é um castrado. É também uma tradição italiana de castrarem os meninos, para que os meninos mantenham a voz de contralto ou de soprano, mas com a caixa torácica com o pulmão de um homem adulto. São cantores descomunais. Aí tem aquele filme... o Farinelli. Que algumas pessoas devem ter visto aqui, o Farinelli. Que o Farinelli foi um dos maiores castrados do mundo. E depois eu vou emendar outra coisa dos castrados aqui. E aí... Quer dizer que o Brasil também teve castrado? Sim. E aí o que acontece? O Disziello faz todas as exigências do mundo para ir para Lisboa. É a mesma coisa que o Popstar faz hoje. Eu quero a toalha branca com bordado, eu quero flores de não sei o quê, eu quero isso, quero aquilo. E aí vai um assessor do Pombal e diz, mas ministro, isso aqui... Ele diz, não, filho, na ópera eu não contraria o rei. Porque politicamente deixa o rei mandar onde não... Mandar em alguma coisa. Onde na caça e na ópera não se mexe. E o próprio Dom José tocava violino.
tocava muito bem, a rainha Dona Mariana tocava cravo. Mas, eu pegando o gancho dos castrados, quando o Dom João VI vem para cá, né, que ainda não é Dom João VI, mas quando eles começam a estruturar a Capela Real aqui na Praça 15, na 1º de março, ele quer o serviço como ele tinha em Lisboa. Dom João VI. Dom João VI. Né? Ele manda vir, numa primeira fase vem uns 4 castrados, e depois, quando o Marcos Portugal chega, ainda vem mais alguns. Né? E então há um determinado número, ao redor de 10, eu não me lembro agora exatamente, de castrados atuando aqui. Né? E é uma coisa muito curiosa porque já é um anacronismo. Isso já é um anacronismo. Nenhuma corte no mais... começo do século XX não existe mais castrado na Europa? No XIX. Existe, desculpa, de 20 não, perdão, 19. Existe. Mas a única outra corte que vai ter castrado atuando, a corte carioca, é o Vaticano. E é o último lugar do mundo que vai sumir os castrados no Vaticano. Tem gravação de castrados no início do século XX, os últimos, que já estão muito Tem velhinhos. gravação? Tem, do Alessandro Moresca, que é um dos últimos castrados, início do século XX, com aquela limitação toda de gravação, e está lá. Mas a última corte mesmo, corte de Estado, que tem castrados em atuação, é a corte carioca. E essa gente vai morrer aqui, tem castrado que morre aqui aos 80 anos em Niterói. Eles ficam, eu não volto. Nossa, que história. É uma história fantástica. Com certeza, né? Tem um personagem que é muito fascinante, que é o Beckford. O Beckford era um sujeito que era um podre de rico. O pai era dono de metade da Jamaica. E ele era um diletante genial. Ele escreve a primeira novela gótica na Inglaterra, mas ele escreve em francês, que é o Vathek. Né? E ele, enfim, era um cara brilhante, desenhava, e muito rico. E ele tem que dar um tempo fora da Inglaterra por um escândalo que hoje seria um escândalo de pedofilia. Ele se envolve com um rapazinho e tem que sair. E ele tinha que ir para a Itália. Só que ele enjoa no meio do caminho e ele desce em Lisboa. E mesmo sem as credenciais do embaixador da Inglaterra, em 2 semanas ele já conhece todo mundo. Né? Todo mundo. Né? E aí ele vai relatar essa vida musical esplendorosa. Né? Porque a nossa tradição, infelizmente, não temos muitos memorialistas. E ele fica 1 ano lá fazendo o diário e ele diz coisas espantosas. Ele diz, por exemplo, ele vai a Caldas da Rainha ouvir a orquestra da Real Câmara, que é a orquestra da Rainha, ele diz assim, a Orquestra da Rainha de Portugal continua a ser uma das primeiras da Europa. Ou seja, já era. Já era. Né? E ele vai lá e ele constata, eles continuam a ser. Né? Então tem toda uma vida esplendorosa. Né? E que vai ter... Né? Alguns desses músicos vão chegar aqui depois da transmigração da família real para cá. E como é que foi esse processo? O que tinha de música aqui no Brasil antes da chegada de Dom João VI? E qual foi o impacto do ponto de vista musical da vinda da corte para o Rio? Olha, tinha muita coisa. Já tinha muita coisa em atividade. Infelizmente, a maior parte do repertório se perdeu. Essa é a macina da música instrumental brasileira, portuguesa também, mas especialmente aqui. Mas você tinha grandes atividades em grandes centros, como Salvador, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, né? Nas Minas Gerais, né? Em Belém do Pará, tinha a Ópera do Lande, você tinha várias coisas fervilhando. E aqui já tinha a ópera, que no início é conhecido como Ópera Velha, né? Já antes da metade do século XVIII, depois ela passa a chamar Ópera dos Vivos. Ópera dos Vivos, porque a Ópera Velha era com marionete. Ah, tá. Ficavam os cantores atrás, né? E aí a Ópera dos Vivos, quando os atores vão para frente e vão cantar. E aí depois ela é comprada pelo Manuel Luiz, que era um empresário, e ela passa a ser conhecida como Teatro de Manuel Luiz. Né? E aí quando chega a corte já existe essa vida. Né? Claro que essa vida vai ter um incremento muito grande, né? Porque vai ter mais meios, vai vir mais gente e tal. Mas já tinha essa vida, já tinha vida, por exemplo, tem uma figura espantosa que é a Lapinha. Lapinha é a primeira superstar brasileira, uma mulher negra, atriz e cantora. Né? E ela já está cantando muito antes da corte, ela vai para Portugal antes da família real vir para cá, final do século XVIII, e ela fica 10 anos fazendo a carreira, né, de superstar. Daí tem a coisa do racismo da época, né? Tem um viajante sueco, Rudas, que vê a Lapinha cantar em Lisboa e diz que ela está coberta de maquiagem branca, para disfarçar a cor, aquela coisa horrorosa. Né? Mas ela é uma ela está white-faced. A Lapinha foi inclusive tema
de uma escola de samba aqui do Rio há uns anos. Eu já não me lembro agora a escola, mas teve um samba enredo sobre a Lapinha. A Lapinha é um personagem. Se fosse nos Estados Unidos, tinha um filme, né, fantástico sobre a Lapinha. Então já tinha essas pessoas, né, extremamente bem preparadas, esse movimento acontecendo. Aí depois, quando a família real está aqui, Dom João VI quer uma corte como o de Lisboa, uma das coisas que ele faz é mandar construir o Real Teatro de São João, né? Onde hoje é Praça Tiradentes, onde hoje é o Teatro João Caetano. E esse Real Teatro de São João, ele foi o maior das Américas. Ele tinha 1.800 lugares. Ele era uma espécie de mais ou menos uma cópia do Teatro São Carlos de Lisboa? Não, esse já é outra versão, porque aquilo ia pegando fogo, entendeu? Ia fazendo loteria para reconstruir. O que é cópia do São Carlos já é outra versão depois do incêndio. E ele foi inaugurado para o aniversário do Dom Pedro. Acho que é aniversário de 13 anos do Dom Pedro. 1813, não, 15, né, de 15 anos. Então era o maior teatro de ópera das Américas. Extraordinário, maior do que o de Nova York, maior que o de Nova Orleans, que era incrível, muito maior do que o de Buenos Aires. Ou seja, tem um movimento e esse movimento vai ganhar um novo aporte financeiro e de meios. Fala um pouco desses personagens que eles encontram aqui. Como é que é essa sociedade multirracial? Como é que era a dedicação deles à música? Você estava falando desse racismo. Que personagens são esses? Tinha outras lapinhas aqui? Eu acho que assim, o grande personagem, né, a gente já falou um pouco, que é o padre José Maurício Nunes Garcia, que é o carioca, né, negro, né, tem a coisa de edulcorar, dizer que é mulato e tal, mas provavelmente ele era bem mais negro do que, né, do que o retrato que sobrevive. Eu vi uma fotografia do filho. Do filho, que é negro mesmo. Isso, o doutor José Maurício Garcia Nunes Júnior. Isso. Né, que é negro mesmo. E ele nasce aqui na Ilha do Governador. E quando a família real chega, ele já é um compositor consolidado, formado, e ele já é mestre de capela aqui da antiga Sé do Rio, né, da antiga catedral. E ele, o Dom João VI reconhece nele um talento extraordinário. Né? Ele vai fazer boa parte do serviço, do que se chamava do serviço ordinário, que é o serviço, né, cotidiano da Capela Real. Né? Ele é reconhecido, né? Ele ganha uma comenda da Ordem de Cristo, e ele depois tem alguns problemas de saúde, ele vai diminuir um pouco a atividade, mas ele continua muito importante, né? E ele, por exemplo, uma das importâncias dele, além da música sacra, que é incrível, fantástica, existe um método dele de piano forte que ele escreveu para os filhos, né? Porque embora ele fosse padre, ele tinha 5 filhos, né? E ele só instruiu os 2 filhos homens. E esse método é o método mais antigo que sobreviveu de música para piano de iniciantes ou médio, dificuldade, né? Ou seja, um método para aprender a tocar piano brasileiro. Mas ele compôs missas, compôs para piano, compôs Tedeum, compôs... Sim, música sacra, né? Bastante música sacra. Muito se perdeu, muito foi queimado no século XX, na reforma da catedral. Muita coisa do Zé Maurício se perdeu. E ele, supostamente, há uma abertura, né, uma abertura isolada, que se chama Zemira, e supostamente há uma hipótese de uma ópera dele, não confirmada, chamada Le Due Gemelle, as duas gêmeas, mas não se sabe, não há prova mesmo de que isso tenha existido. Né? Mas é um nome incontornável, e é um nome incontornável na história da música brasileira. Né? O fato dele ser negro não é uma exceção, antes pelo contrário, é quase que regra. Os nossos artistas, eles são quase sempre todos negros. Né? E os músicos, então, a parte um padre ou outro português branco, a imensa maioria dos nossos músicos, eles são padres e negros. Né? Mas isso impedia a ascensão social deles, né, nesse meio de música? Não, porque havia uma coisa horrível. Ultra-racista, que era o decreto de dispensa dos defeitos de cor. E isso não impedia, então, a ascensão mediante esse decreto. Eu ouvi dizer, não a respeito dos músicos, mas tinha uma anedota segundo a qual esse decreto não impedia, na verdade, a ascensão, porque senão você não ia ter ninguém trabalhando em nenhuma função aqui. Exato. E aí a anedota dizia a respeito de alguém que tinha chegado de Portugal, tinha conhecido um capitão, e o capitão era supostamente mulato, pardo, sei lá o que ele era. E dizia assim, mas esse sujeito não pode, esse sujeito não é pardo? E aí a resposta do outro foi assim, não, ele é branco. Mas como ele é branco? Ele é pardo, assim?
Aí ele fez, mas pardos não podem ser capitães. Então, mas ele não é capitão? Então, ele não é pardo. Então logo, ele é branco, Logo não é. E me diz uma coisa, essa vida musical a que você se refere, que veio de Portugal, veio para o Brasil, né, disse que os Braganças sempre foram grandes entusiastas, né, do universo musical. Você acha que as cortes dele eram diferentes? Era natural você ter monarcas que gostassem de música? Porque a gente tem o quê? Dizem que Dom João IV gostava muito de música, Dom João V, Dom João VI, Dom Pedro I. Sim, os Bragança sempre foram muito, muito ligados à música, né? Desde o início, desde que a restauração, que sobe a Casa Bragança. Em 1640. 40, isso, né? O próprio Dom João IV, ele escreve um opúsculo de teoria musical defendendo o estilo de Palestrina. E ele mesmo compôs algumas peças, sobreviveram algumas peças sacras, né? E todos eles têm uma ligação com música, né? O próprio Dom João VI era muito cultivado, ele estudou com dois grandes compositores portugueses, com o João Cordeiro da Silva e com o João de Sousa Carvalho, que eram compositores, né, top de linha do sistema. O Dom João V sabia solfejar, né? Tem até uma história interessante do Alexandre de Gusmão, que é o irmão do Bartolomeu de Gusmão, que era o brasileiro conselheiro do Dom João V, que diz assim, que pena que eu não posso chamar o Alexandre hoje porque ele não sabe a solfa. Ou seja, ele não sabia ler música, né? Ele se divertiu lendo música. E, claro, para nós o mais importante é o Dom Pedro I. Dom Pedro I. Dom Pedro I, provavelmente a coisa que ele mais estudou e mais a sério na vida dele foi música, né? E ele estudou a vida toda com o Marcos Portugal, né? Marcos Portugal, compositor que veio, que é o Salieri do início da nossa história, o português. Ele veio já alguns anos depois que o Dom João estava aqui, né? Sim, o Dom João, ele é chamado, né, ele é convocado oficialmente para vir em 1811. E ele vem com os dois títulos que são o topo do sistema. Ele vem como mestre de Suas Altezas, ou seja, do Dom Pedro e das irmãs, das infantas, e ele vem como o diretor da programação da corte, do teatro da corte. Eu não me lembro agora exatamente o título oficial, mas ele é o sujeito que vai assistir a um espetáculo para saber se ele é digno da família real assistir. Ou seja, ele está no topo do sistema, né? E ele vem com uma fama já muito grande, uma carreira europeia muito importante, né? De ter feito óperas na Itália, Inglaterra, Alemanha, Irlanda, ou seja, ele vem com um nome consolidado, né? E ele depois cria-se essa lenda, não é? Essa lenda que ele teria sido intrigante, que ele teria perseguido Zé Maurício, enfim, o português, europeu, malvado, não sei o quê. Isso é uma lenda romântico-nacionalista, né? Essa lenda ela é até criada com uma certa boa intenção pelos Toné. Pelo Visconde de Toné. Isso, para preservar o legado do Zé Maurício, preservar as partituras, preservar as coisas e criar um compositor nacional, né? Só que essa lenda de fonte primária da época, ela tem muito pouco, né? Eu não estou querendo dizer que o Marcos Portugal tenha sido um santo, longe disso. Mas só tem aquele chato do Luiz Santos Marrocos, o cara da biblioteca, que faz as cartas, né, que vem com ele. Na verdade, ele fica fascinado de vir com uma superstar no mesmo navio, né? E depois ele é meio esnobado pelo Marcos Portugal, pronto, né? Vai falar mal dele o resto da vida. E do Neukomm. Só que o Neukomm, que é o compositor austríaco que vem para cá, ele não é uma figura desinteressada. Ele quer entrar na corte. Pois é, você está querendo dizer que você tem as rivalidades de corte como... normais. E o Marcos Portugal, ele está no topo do sistema. Ele está muito acima do Zé Maurício, ele está muito, mais anos-luz do Neukomm. Ou seja, ele é o sujeito que priva com a nobreza. E ele vai ficar aqui. Ele vai ser nacionalizado pela Constituição de 1824, que os portugueses são todos nacionalizados, né? E ele fica, e ele priva da intimidade do Dom Pedro. Ele vai aos encontros tocar quando o Dom Pedro recebe a Domitila. E Dom Pedro, bom, que honra tocar para amante. E me diz uma coisa, o Dom Pedro, então, ele toca um monte de instrumentos? Um monte de instrumentos. Sujeito talentosíssimo, cantor, excelente cantor. Tocava todos os instrumentos de corte, piano, violoncelo, clarinete, né? Tocava também, tocava as modinhas, tocava guitarra, né? Ou seja, ele é um sujeito talentosíssimo, vai se dedicar sempre, claro, na medida do possível, à música, à composição musical e a tocar, e depois,
quando ele casa com a Leopoldina também era muito cultivada em música, eles vão tocar muita coisa junto. A Leopoldina estudou em Viena com um compositor que era o compositor de corte, que era o Kozelur, que na época tinha um nome imenso. Hoje é um compositor clássico um pouco mais esquecido, mas era um compositor, não era um compositor da corte de Viena, ou seja, uma mulher cultivadíssima também em música. E ele vai escrever, todo mundo conhece só pelo hino da independência, né? Pelo japonês, que todo mundo, Sim. A gente canta mas ele escreve muita coisa. Inclusive, depois que ele cai do poder aqui, que ele vai tentar angariar apoio em Paris, o Rossini rege uma peça dele, acresce a linha dos trombones e tal. Aí depois tem uma anedota que o Rossini, muitos anos depois, pede ao Dom Pedro II, dizendo: seu pai, adorei tanto a música dele. A única maneira de matar as saudades era mandar algumas sacas daquele bom café do Brasil. Ou seja, ele tem... Ele era um bom garfo, Rossini. Era um bom garfo. E o Dom Pedro, enfim, era um excelente compositor. A outra coisa curiosa é que, durante muito tempo, o hino de Portugal e o hino do Brasil são composições dele. Porque esse que a gente canta hoje como hino da independência foi o hino nosso um tempo. E o hino da Carta, que foi o hino de Portugal até 1910, era dele. Então ele fica E eu acho que eu ouvi já algumas peças de Dom Pedro. Eu achei que ele era muito bom compositor de marchas militares e peças mais curtas. Sim. Mas ele também escreveu um Tedeum, Tedeum, não sei como é que pronuncia. E não sei se uma missa também, a Glória, alguma coisa assim. Sim, missa, escreveu uma missa nos Açores lá durante a campanha também, para tentar recuperar. Eu acho que eu ouvi uma missa, sei lá, uma Glória, eu tive a impressão de que ele tem muita imaginação e vai tudo bem nos primeiros 10 minutos, 5 minutos, depois ele, na hora de desenvolver, não vai tão bem. Assim, não quero defender o Dom Pedro, mas ele mal tinha tempo para isso. Eu sei. Né? Por isso que eu acho essas peças militares, essas peças mais curtas, essas marchas, esses hinos, ele fazia muito bem, era bem orquestrado. De marcha tem uma história muito engraçada, que é a marcha do presidente da Argentina. Conta essa história. Que é assim, na guerra lá embaixo, né? Falando da guerra da Cisplatina, 1826, 27, 28. Ele já tinha composto uma marcha para celebrar a vitória brasileira. Da Batalha de Ituzaingó. Né? Acontece que a gente perdeu essa batalha. E a tropa deixou tudo, inclusive os pertences dele. E os argentinos pegaram o baú e, de vingança, eles tocam isso até hoje como a marcha da entrada do presidente. Essa batalha é a batalha que os argentinos dizem que venceram, os brasileiros dizem que venceram, parece que não sei. Nenhum lugar venceu, mas eu sei que o Marquês de Barbacena deu no pé e aí estava, na bagagem estava essa marcha que Dom Pedro tinha escrito para celebrar a vitória que não aconteceu. E aí virou a marcha do presidente da Argentina, né? Engraçado que no Brasil a gente não tem marcha de presidente, mas nos Estados Unidos tem. Como é que é aquela marcha do presidente dos Estados Unidos mesmo? Sempre que aparece o presidente, toca o diabo da marcha, né? E pô, eles lá também tem isso. Pois é, aí essa tradição musical se continuou depois da saída de Dom Pedro, da volta dele para Portugal? Uma coisa que foi muito bem reavaliado, né, sobretudo por um musicólogo chamado Lino Cardoso, que publicou um livro que é uma homenagem ao Rio de Janeiro, na verdade, uma homenagem musical ao Rio de Janeiro entre 1750 e 1830, é que quando o Dom João VI vai embora, a coisa não muda tanto. Porque isso era também outra meia-verdade consolidada na história da música brasileira. Que dizia assim, o Dom João VI foi embora, levou o dinheiro todo, levou todo mundo. Não. Na verdade, a coisa não mudou tanto. Né? E o Dom Pedro sempre se dedicou muito à música e tentava um sistema de loterias para patrocinar a Casa de Ópera e produções, e a Capela Real também não decaiu. A coisa vai decair com a regência. Que é um espírito republicano. Sim, e porque também há uma série de cortes financeiros, né? E aí vai haver um outro gênero de espetáculos. Aí começa a entrar muita música instrumental como espetáculo. Há um teatro que chama o Teatro dos Arcos, que começa a se dedicar mais à música instrumental, e cantoras que estão passando, ou cantores que vão fazer espetáculos menores, né? E vai haver um hiato grande, sem grandes produções de ópera, né? E isso quebra um momento muito interessante que estava acontecendo aqui, que era a Rossini mania. Do momento em que entra o Rossini vira a grande programação do teatro de ópera, que ele meio que mata quase todos os outros compositores. Eu não sei se os nossos espectadores sabem, mas assim, o Rossini, autor do Barbeiro de Sevilha, Sim, exatamente.
é muito curioso, porque ninguém hoje em dia considera ele um compositor de primeira linha. Mas na época ele era considerado o maior gênio de musical da época. Não foi Stendhal que disse que Rossini era superior a Beethoven, era o maior gênio musical de todos os tempos? Sim. Mas o próprio Beethoven tinha uma admiração imensa pelo Rossini. Porque hoje as pessoas conhecem o Rossini e vê desenho animado. É verdade, mas o Rossini é genial. Né? Sim. E o Rossini vai dominar a cena aqui de uma maneira incrível. Uma outra coisa interessante também que acontece aqui é que o Dom Giovanni é montado no Rio em 1821, o que é relativamente cedo. Né? É relativamente cedo. Na Inglaterra ele é montado uma década antes. Né? É uma ópera do Mozart da década de 1880 e que custou para sair do mundo alemão. Né? E também a coisa interessante aqui é a recepção tanto do Haydn quanto do Mozart, que é muito grande. Né? A gente tem outro personagem, que é um outro artigo que eu escrevi. É isso que eu queria que você falasse dele. Né? Que é um personagem fascinante, que é um sujeito chamado Sigismund von Neukomm. Né? Esse Neukomm, ele tinha como cartão de visitas o fato de ser o discípulo favorito do Haydn. O Haydn era o grande compositor, né? Muito maior do que Beethoven, muito maior do que Mozart na época. Era a referência do mundo ocidental. Onde tivesse um sujeito com um piano em qualquer lugar do mundo ocidental, nos Estados Unidos, aqui na Patagônia, ou em qualquer lugar da Europa, ou em Cádiz, a grande referência era o Haydn. E ele viajou a beça, né? Ele foi à Inglaterra. Foi à Inglaterra, também. o sucesso, o triunfo, as crianças cantando, 2.000 crianças cantando o cano dele na catedral, em Londres, não sei o quê, foi um triunfo. Né? Acho que ele foi 2 ou 3 vezes na Inglaterra. E o Neukomm era um dos assistentes, né? Um primeiro discípulo do irmão dele, depois assistente da linha de produção. E o cartão de visita do Neukomm era ser o discípulo favorito. E isso realmente procede. Ele era mesmo? Era dois pelo menos. Sim. Né? Porque os 3 primeiros biógrafos do Haydn, que são 2 alemães, né? E um italiano, o Dias, o Grenzinger e o Carpani, todos eles falam isso, que ele tá ali entre os favoritos. Né? E o Neukomm, ele vem parar aqui depois de uma carreira mais ou menos aventurosa. Né? Ele primeiro trabalha nessa linha de produção com Haydn, depois ele se vê forçado também por uma situação de escândalo, porque assim... Outro escândalo? Provavelmente ele se envolveu... Outro era o Beckford, que foi para Portugal? Mas provavelmente o Neukomm se envolveu com um rapaz, não sei o quê, e foi para a Rússia. Né? Pô, mas tinha que ir tão longe. Tinha, e foi um negócio meio desesperado, porque a Áustria era muito conservadora e, curiosamente, a Rússia era muito menos conservadora. É mesmo? A Rússia era muito menos conservadora do que... Né? Hoje a Rússia é terror e tal, mas a Rússia era muito mais... E ele vai para o teatro alemão, né? E ele lá vira figura excêntrica. Teatro alemão de São Petersburgo? Ele usa um jabot, que é aquele lenço, gravata francês, usa umas argolas enormes, uma coisa... E ele faz uma certa carreira, mas ele queria ir para Paris e queria ser compositor de ópera. E ele era conhecido do Goethe, que queria patrocinar a ida dele para Paris. E daí, quando ele volta da Rússia, ele se despede do Haydn. E o Haydn entrega o manuscrito e aquela choradeira, aquela coisa maravilhosa. E ele é meio que consagrado, ele usar esse cartão. E daí ele vai para Paris, ele não se estabelece como compositor de ópera, mas ele trabalha para o Talleyrand. Para o primeiro-ministro das relações exteriores da França da época, que era o Talleyrand, que, meu Deus do céu, esse cara atravessou desde a Revolução Francesa até o Luiz Felipe, né? Todo mundo. Todo mundo, ficou 30, 40 anos lá. O Talleyrand é uma espécie de Zé Sarney, que está eternamente no poder. Ele era uma espécie também de Metternich francês. Isso, E aí ele vira pianista da corte do Talleyrand, que tem uma corte particular, e aí ele vai para o Congresso de Viena, E aí ele volta a Viena. Ele volta a Viena, mas aí na bagagem do Talleyrand, digamos assim, e ele rege com o Salieri o Requiem dele para o Luís XVIII. E é um triunfo. Salieri estava vivo? Tava. 1815? Tava. E aí rege, é um triunfo. E aí o que acontece? Acontece os 100 dias, o Napoleão entra. Aí eles têm que dar um tempo esperando a coisa se resolver. Sim. E aí a coisa se resolve, ele volta com essa consagração de Viena, Requiem e tal. E aí é o convite do Conde da Barca para vir para cá. Conde da Barca, que era ministro das Relações Exteriores dos negócios estrangeiros, de Dom João. Do Dom João. E que adorava a arte, adorava cultivar os artistas, adorava tudo isso. Então ele vem na bagagem da missão artística? Não, ele vem na bagagem do Duque de Luxemburgo. Aí começa a confusão, que é associar o Neukomm à missão artística, que é uma coisa que se lê em tudo que é livro, que está em todo lugar, que ele veio à missão artística. Não veio. Os caras da missão artística, eles eram bonapartistas.
Ah, isso mesmo. Eles estão Todos eles- fugindo eles da estavam fugindo. restauração dos Bourbon. Ou seja, era uma outra patota, eles não tinham nada a ver com o Neukomm, e nem o Neukomm com eles. E a missão artística nunca teve música. Isso é outra coisa. A missão artística se dedicou a outra coisa, mas no estatuto deles eles dizem a música é muito interessante, mas quem quiser que vai estudar em outro lugar. Quer dizer que a Academia de Belas Artes não contemplava a música? Não. Tá lá no estatuto, nunca contemplou. Então isso foi uma outra coisa que foi se cristalizando, de que ele veio, não sei o que e tal. E aí tem uma série de lendas sobre o Neukomm. Tem uma lenda que é mais extraordinária ainda, de que ele teria sido espião. Ah, é? Se a gente abre, por exemplo, o verbete na Wikipédia... Mas espião de quem? Da Rússia, da Áustria ou da França? Da França, do Talleyrand. Tá. Mas isso vem do romance dos anos 70. 1970? 1970, de um francês, um cara chamado Jean Aurieux, que esse cara escreve um romance sobre o Talleyrand. Aí para botar um personagem assim meio exótico, uma coisa que foi na bagagem, né? Põe o outro lá tocando piano e espionando para disfarçar o barulho e tal. Então isso é também outra coisa. Lenda. Outra lenda, que ele foi professor do Dom Pedro. Isso tá um monte de história da música. Porque, claro, o bacana, o alemão tem que ser o professor. Sim, e aí você consegue botar Haydn chegando no... Isso, mas não chegou. O Neukomm é maravilhoso, o Neukomm, porque ele tem vários discursos. Ele tem o diário dele em francês, onde tudo é lindo. O Brasil é o país das fadas. País feérico, tudo maravilhoso. Aí você tem as cartas particulares dele em francês, que ele detona. Detona. E as cartas particulares dele em alemão são piores ainda. Ele escreve para um camarada em Viena, que era compositor em Viena. Ele chamava Eibler. Ele escreve para o Eibler, ele diz assim, olha, o príncipe, ele tem talento para música, mas ele já tem o estômago estragado pela música italiana. E eu não tenho vocação para Marte. Essa era a opinião da Leopoldina também, né? Que também mas a da Leopoldina era mais delicada, né? Mas o Neukomm dizia isso. Aí o Neukomm mostra um tema de uma fuga do Marcos de Portugal e diz assim, olha que porcaria isso. Isso é um tralalá de ópera italiana insuportável. Isso é uma coisa... o contraponto verdadeiro no Brasil só entra como contrabando, não sei o quê. Porque você tinha essa rivalidade da música alemã com a música italiana. E aí os alemães que passam aqui, o Spix e o Martius, aqueles que fazem a expedição, não sei o quê, eles dizem, o Neukomm é tão bom, o problema é esse público do Rio de Janeiro, que não está maduro para a nossa música. Só Rossini. Só para a verdadeira arte e tal, não sei o quê. Então ele não foi, ele tentou, claro, e depois da Leopoldina ele tentou, mas ele também não tem nada a ver com a Leopoldina, porque a Leopoldina vem depois dele. Isso é outra associação que você faz. Que interessante. De como se ele tivesse vindo na bagagem dela, ele está aqui 2 anos antes dela. Mas claro que ele tentou um aconchego, né? Na austríaca ele tenta se vender, mas não cola muito. Mas aí no diário dele ele diz que a família real é maravilhosa com ele, todo mundo bacana e tal. E ele vai viver na casa do Conde da Barca, que é onde é o automóvel do clube hoje. É do lado, é um terreno baldio, na Rua do Passeio. E ele vai viver lá, depois o Conde da Barca morre, e ele vai viver na casa do Barão de Santa Amaro. E daí, quando a coisa acaba aqui, quando o Dom João VI vai embora, ele resolve ir embora também. E aí ele volta para Paris. Mas ele escreve aqui, eu vi isso anos atrás, ele escreve aqui o que era? Era um Libera-me do Requiem de Mozart? Sim, ele completou o Requiem de Mozart. Porque as missas de Requiem, elas terminavam em quê? Porque não era no Agnus Dei. Você tinha o Agnus Dei, você tinha Lux Aeterna, você tinha Libera-me. Lux Aeterna, né? O Libera-me e o Lux Aeterna. E isso não estava completo. Que foi estreado aqui. Aliás, o Requiem de Mozart foi Então o Requiem de Mozart ele é incompleto do ponto de vista litúrgico? Sim, ele é incompleto porque ele morreu. Sim, mas aí veio o Cismayer, mas também não completou? Tem vários. Não, completo, porque eles repetem o material e terminam o Lux Aeterna. Né? E o do Neukomm é uma versão maravilhosa. E o Requiem de Mozart foi estreado aqui pelo Zé Maurício Regendo, com o Neukomm. A primeira, acho que essa estreia do Requiem de Mozart no Brasil. Foi foi onde? Foi na Capela Real? Não, foi na Igreja Nossa Senhora do Parto, que hoje tem o Terminal Menezes Cortes ali. Não, a igreja está lá, mas... mas é uma versão... Não, na verdade eles demoliram a igreja original, fizeram um prédio horrendo e lá dentro tem um buraco que é a Igreja Nossa Senhora do Parto. Exatamente ali, né? Tá, então foi lá... Foi lá. Né? Em que ano? Agora você me pegou. Tudo bem. Eu acho que é 1819 ou 20. Tá, e aí você tinha já o Libera-me. Sim, do Neukomm. Né? Escrito pelo Neukomm, que é um negócio lindo de morrer, porque ele recicla temas de Mozart que são... Todo mundo que conhece o Requiem de Mozart vai reconhecer os temas. Mas ao mesmo tempo é um pouco mais moderno, já tem um certo leve meio romântico. Meio né? Schubert. Exatamente. Ele tem uma pegada meio Schubert. Aliás, e ele tem uma outra importância também para a música erudita no Brasil,
que ele é o primeiro compositor erudito a utilizar temas brasileiros populares. Tem 2 peças dele, uma que se chama O Amor Brasileiro, que é para piano solo, que é um rondó, que ele utiliza tema popular brasileiro, e tem uma outra que se chama A Melancolia, para flauta e piano, que ele utiliza uma modinha. E ele fez arranjos de modinhas também, né? Ele tem essa importância. E ele também tem a importância de escrever um monte de coisa a primeira vez no Brasil. Tipo, primeira sonata para piano a 4 mãos escrita no Brasil. Ele. Sei lá, sonata para violino e piano, primeira sinfonia, não sei o quê. O cara que está estabelecido aqui é ele, né? Não exatamente um brasileiro, mas um sujeito vivendo aqui. Mas aparentemente, então, a grande contribuição dele foi, digamos assim, trazer a música germânica de alguma maneira e mais instrumental, né, também. Mas assim, de alguma maneira ela também estava aqui, Christian, porque eles conheciam Haydn, eles conheciam Mozart, eles tocavam, né? E até as anedotas mencionam isso. Eu li em algum lugar que o José Maurício era antes da chegada da corte, ele era mais alemão, por assim dizer, e que a corte é que tinha um gosto italiano. Eu acho que isso é muito forçado, entendeu? A música dele basicamente não é tão diferente assim da do Marcos de Portugal, mas ele conhecia Haydn, ele usa temas de Haydn, né? O Marcos de Portugal conhecia Haydn, todo mundo conhecia. O Requiem do Zé Maurício é bastante... É bastante Mozart. Ali sim, ali bastante germânico, entre aspas, é o austríaco. E é calcado no Mozart, né? Calcado no Mozart. Já o do Marcos de Portugal não tem nada a ver. O do Marcos de Portugal é alegrinho, para Maria da Dona Maria I, porque assim, finalmente ela morreu, né? Finalmente, né? É um raríssimo Requiem em tonalidade maior. Né? É porque a rainha ficou 20 anos insana, né? Insana. E aqui no Rio nem se sabe se ela sabia que ela estava aqui, né? Então, finalmente, é uma libertação, né? Sim. Como diz o pessoal agora, um livramento. E me conta uma coisa, aí você tem esse período da regência em que você tem uma espécie de um amortecimento dessa efervescência musical, que eu acho que era causado também por problemas orçamentários, mas eu acho que também tinha razões, como é que eu posso dizer, ideológicas, porque a regência é liberal segura dinheiro, você tem uma orientação mais republicana, de costumes menos espalhafatosos, você tem uma espécie de um discurso contra os excessos da corte, e eu acho que no momento de falta de dinheiro isso é pensado como alguma coisa de desperdício. E você tem uma retomada da vida posterior, ou ela já quando Pedro II ela já se restabelece em outras bases? Não, vai se restabelecer, né? Vai acontecer, e vai acontecer muita vida musical. Vai haver um hiato, né? Mas a partir da década de 1840 vai começar a se restabelecer, e aí vai começar a aparecer muita coisa, né? E aí os compositores brasileiros vão aparecer também, né? E é um momento muito interessante. Aparece, por exemplo, Carlos Gomes, né? E aparece todos esses compositores que foram apoiados também pelo próprio Dom Pedro II, né? O Henrique Oswald, o Gomes, que foi para a Europa, né? E aí um movimento de ópera em português do Carlos Gomes, né? Aliás, é muito curioso isso. A primeira ópera, início do século XVIII, é em português e italiano, depois só italiano, depois entra o repertório francês, aí depois começa a vir alguma coisa muito timidamente em português. Mas o italiano vai sempre dominar, né? E aí também a gente constata que esse repertório, que hoje é o repertório canônico, ele também vai se estabelecer no Brasil aí. E a gente pode constatar isso, por exemplo, no Machado de Assis, no Homem Célebre. Mas isso é interessante você falar disso, porque eu acho que na década de 1860 começa o período, digamos assim, um desses ciclos de globalização, de internacionalização, de cosmopolitismo, e o Machado de Assis é um dos personagens mais empenhados no Rio de Janeiro na época, na fundação dos clubes filarmônicos. Sim. Eu acho que ele é sócio do Clube Beethoven. Sim, ele era bibliotecário do Clube Beethoven. Você tem a fundação do Clube Mozart, um deles funcionava na Glória, não me lembro, mas você tem um despertar de associativismo moderno no Brasil na década de 60 e de 70, do qual ele participa, e você tem a criação desses grupos de músicos amadores que vão dar origem a esses... uma tentativa de botar a vida musical brasileira a par, mais ou menos, do que estava acontecendo na Europa, ou pelo menos que eles achavam que era mais moderno na Europa. É bem interessante isso, do ponto de vista de uma história social, sabe, da música. Sim, sem dúvida, né? E o Machado, no conto, que é basilar, assim, para entender isso, que é o Homem Célebre, que além mais é uma obra-prima extraordinária, sob qualquer ponto de vista, até do discurso retórico, até da disposição retórica, é uma obra perfeita. Ele fala, né, o pobre do Pestana, que é um homem coitado, né? É aquele do pianista? Não, é o sujeito que eu tenho talento para fazer polca.
Ah, pois ele só faz Ele polca. faz sucesso com mas ele não quer, ele quer ser um compositor sério. Aí ele sofre, ele se tortura. Aí tem um momento místico de madrugada, né, que diz assim, o altar estava lá e o evangelho da noite era uma sonata de Beethoven. Né? Tem os compositores... E há uma insinuação de que ele é filho bastardo do Zé Maurício no conto. Ah, é? E ele diz assim, coisa de que não se ocupa a minha narração, né? Ou seja, mas o interessante é que ele te situa que esse pessoal, que é canônico hoje, ele já está estabelecido aí. Beethoven, Schumann, Bach. Mas é quando chega esse cânone alemão, né? Ou internacional. Mas esse cânone ele vai conviver com um monte de coisa. Sim. Né? Com um monte de coisa. Né? Eu acabei de escrever sobre o Villa-Lobos em Manaus, em 1912. Os concertos são Angu e Caju. É Bach, é Caruso... Não, eu me lembro que a minha bisavó tinha um monte de partituras que ficavam lá em casa, que eu descobri dentro do armário 30 anos atrás. E o que eles tocavam é um monte de compositor também que você não ouve mais. Não, pianistas, sobretudo, concertos para piano também. Ou que são muito específicos da literatura de um instrumento. Que quem não toca aquele instrumento nunca nem ouviu falar. Mesmo o público que vai a concerto, que consome música clássica, não conhece essas criaturas, né? Porque são gente que... Mas eles conviviam em pé de igualdade com Bach, com Schumann, com o que quer que seja. E uma última curiosidade a respeito da música desse tempo, assim, bom, Dom Pedro II não tocava nem campainha, né, pelo visto. Mas devia gostar de música. Eu não sei, eu me lembro só dos diários dele quando ele viaja Brasil afora. Quando ele é garoto, acho que não sei se é o Te Deum da aclamação, que ele diz assim, foi à igreja o Te Deum pela minha aclamação, sei lá, foi pela coroação, ele diz que ele só aguentou porque era do pai dele, a música, que era o Te Deum que foi escrito por Dom Pedro I. Mas sempre que ele viaja Brasil afora, ele sempre diz que as orquestras são horríveis, são desafinadas, que é mal tocado, que não sei o quê. Ele vai na Bahia, vai no Espírito Santo, ele sempre está reclamando da qualidade da música, o que é engraçado, porque ele não se... Ele é um cara muito interessado em ciência e um patrono das artes, mas não necessariamente ou especificamente alguma coisa para música. Eu acho que é uma coisa mais em geral. Né? Mas uma das coisas engraçadas do alto segundo reinado, do termo musicais, é que parecia que havia uma espécie de gosto pelo gigantesco. Concertos que tinham, sei lá, por exemplo, a inauguração da estátua de Dom Pedro I, aí tinha 50 orquestras tocando ao mesmo tempo, 1000 vozes, era uma coisa... Eu imagino o caos que devia ser aquilo, né? Sim. E quando o Gottschalk teve no Brasil também, era a mesma coisa, você tinha 5 pianos, 20 orquestras, 40... O que era isso? Não, o Gottschalk é uma coisa absolutamente extraordinária por qualquer parâmetro. Só que lembrando que o Gottschalk é o autor, enfim, era um compositor americano, acho que de sangue hispânico também, né? E ele tinha esse nome afrancesado porque ele era da Nova Orleans. Era Louis Moreau Gottschalk. E mistura com sangue judeu, centro-europeu, com ele era um compositor internacional. E ele teve no Brasil, e ele é o autor da famosa fantasia triunfal sobre o hino nacional brasileiro, que o pessoal mais velho sabe que era muito usado na música de abertura dos programas eleitorais do PDT. Pam, pam, taran, taran, taran. Aí a música do Brasil virava a bandeira do PDT e depois entrava o Brizola. Povo brasileiro, as perdas internacionais. Aquela entrada é a fantasia do Gottschalk que teve aqui por volta de 1870, 1869, por aí. Né? 69, morreu aqui, coitado. Então, pegou febre amarela e bateu as botas. Mas eu acho que essa história do PDT só você, eu e a Isabel Lustrosa aqui mesmo. Mas enfim, ele era virtuoso internacional e ele logo se instala no Rio. Né? A casa dele existe, a casa que ele viveu em Santa Teresa, que hoje está em ruínas, mas existe. Que interessante. E ele faz uma coisa assim descomunal, né? Ele representava pianos americanos, então ele faz concerto com 28 pianos, com 650 pessoas, com canhão, com o imperador, com tudo. E é uma febre de Gottschalk, uma febre, e ele pega a tal da febre amarela. E dura 6 meses aqui, mas um triunfo extraordinário. E ele morreu, coitado, aos 40 anos. Nossa. Mas o que era isso você tem alguma ideia de essa coisa do amor, a grandiloquência? Porque eu fico imaginando, num século em que, e num lugar onde a música era praticada sobretudo por amadores, como é que um sujeito vai conseguir coordenar não sei quantas orquestras, com não sei quantas centenas de pessoas, com coro de não sei o quê, com não sei quantos pianos? Devia ser um caos o negócio. Mas tinha muita gente fazendo música. Por exemplo, tinha os coros alemães aqui no Rio. Sociedades alemãs que fazem de corais. Os caras adoravam essas coisas. Juntavam uma sociedade com outra, juntava canhão, 28 pianos, 200 músicos, não sei o quê, e dava esse espetáculo. Mas você coordenar isso hoje em dia já é quase impossível.
Mas acho que era muito gosto da época, né? Que é coisa que vai... A Sinfonia dos Mil, do Mahler, por exemplo, depois vai dar, né? O gosto da época de ter muita gente, muito espetáculo. E é um mundo que vai acabar com a Primeira Guerra Mundial, né? Acabou... Eu acho que tem uma coisa da coisa pública, dos rituais, do ritual público. Eu acho que tem uma coisa também de virtuosismo, da quantidade, né? Porque aquele também é o tipo do bel canto, que é aquela coisa de você ficar exibindo virtuosismo no canto, mas também virtuosismo de piano, pianista, né? Aí tem a ver com o pianismo também, que é um outro fenômeno, né? Que aí começa na Europa com o Liszt, do recital, Liszt e Paganini, né? Paganini no violino, Liszt no piano, que começa essa coisa do artista ser um herói, enfrentando o dragão do piano ou o dragão do violino, tocando de corda e fazendo recital. Você sabe a origem o que é um recital, né? É recitar poema, né? Improvisar e tocar repertório. O recital tinha sempre uma parte, no início, né? Também dessa sedução do público com o poema. Não sabia, não. O que eu sei é que os programas musicais duravam horas e horas e horas e horas e horas. Duravam 8, 7 horas, 5 horas. Isso dos programas muito grandes, eles foram ainda boa parte do século XX. Acho que isso acaba já bem mais tarde. Eu acho que também quando tem tecnologia, quando tem a sensação de que o tempo é curto, que o tempo é dinheiro, essa ideia de produtividade as pessoas não têm uma disponibilidade para ficar tanto tempo. Não só era o entretenimento, né, Christian? O entretenimento, assim, o pessoal não tinha Netflix em casa. Não tinha cinema. Não tinha nem rádio. Não tinha rádio. Então o sujeito se deslocava ao teatro, ele esperava passar 3, 4 horas no teatro. Então, encontrava fulano, Beltrano. Os teatros eram um centro de convívio também. O teatro de ópera. O teatro no geral, né? E os concertos são curiosíssimos, né? Sei lá, o concerto tem peça de não sei o quê, aí no meio do concerto tem uma palestra, o doutor fulano de tal falará sobre o namoro. Acabei de pegar um programa do Vila Lobos em Manaus, que é isso. Tem peça de todo mundo, aí tem assim, uma sinfonia de Mendelssohn, qual? Não sei. Não sei o quê, um quarteto de não sei o quê, não sei qual quarteto. E aí no meio, no intervalo, palestra do doutor Renato Viana sobre o namoro. E aí volta o concerto. Bom, que maravilha de conversa, mas tudo que é bom chega ao fim. Eu acho estranho ficar falando de música sem música, mas ainda não conseguimos resolver esse tipo de problema tecnológico, né? Então tem que encerrar esse episódio do Diálogos com a Inteligência. Né, Mário, é sempre um prazer conversar com você, meu querido. Obrigado por aceitar o nosso convite. Veio especialmente de Manaus, tá? Para falar aqui no Diálogos com a Inteligência. Tá? Bom, agradeço evidentemente também quem nos acompanhou até aqui. Caso vocês tenham interesse, aliás, tenham interesse, tome vergonha na cara, todos os artigos do Mário e os outros 1000 artigos, está parecendo até o curso do Gottschalk, 1000 pessoas, 1000 pianos, estão disponíveis gratuitamente no site da Inteligência. Por fim, se você não quer perder nenhuma das novidades da Inteligência ou do Meio, é só seguir os dois das redes sociais ou assinar as suas newsletters. E é isso. Até o próximo Diálogos. Política é o tema central do Meio. Ninguém entende a política sem antes entender um pouco de história. Por isso resolvemos dar um desconto de 50% no pacote com os 4 cursos de História e Política do Meio. Saiba tudo sobre ideologias brasileiras, a nova república, o conflito Israel-Palestina e o que realmente significa ser liberal. Faça uma assinatura anual do Meio e ganhe o acesso a esses 4 cursos com um desconto de 50%. Tudo por apenas R$ 290. Entenda o passado, o presente e garanta o seu futuro.